Muito bem, o tema da minha ministração hoje é a lepra de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Para você entender, para você ter uma ideia, aqui significa 350 quilos de prata e 66 quilos de ouro. Mais ou menos assim, 7 milhões de reais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo, em achando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, vede, que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa. Veio, pois, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia e ia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Fartá, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado de levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses,
senão ao Senhor. Verso 19, Eliseu disse, vai-te em paz. Diga glória a Deus. Essa história é a história de Naamã, que era um grande soldado. Naamã era um soldado de um país chamado Síria, que até hoje existe. A Síria até hoje existe, cuja capital é Damasco, e ele era comandante de um rei chamado Ben-Hadad. Um grande exército, um soldado forte, um guerreiro valente, um soldado de primeira estirpe. Ele era um grande soldado, um grande homem, mas ele tinha um problema. Ele tinha lepra, ele era leproso. Um grande guerreiro, um herói de guerra, como narra os versos 1 e verso 2. Não temos guerra no Brasil, não é? Não temos guerra, aqui nós já teve guerra há muitos anos, né? Mas no Brasil não, alguns soldados saíram para a guerra, mas nós não temos guerra, nem temos noção. Não temos, podemos pensar, podemos imaginar como que seria a guerra. Se fosse hoje nós tivéssemos um herói como esse, um herói de guerra, com certeza a sua farda estaria cheia de condecorações, de medalha. Parece que os generais nossos têm medalha, têm condecoração, sem ter participado de guerra. Mas, com certeza, alguns feitos que eles fizeram, os condecoraram por honra, por mérito. Mas se fosse hoje, esse general teria muitas medalhas no peito, de condecoração, de tanto que ele era valente, quão guerreiro ele era. Estaria ocupando aí, se ele tivesse Instagram, tinha milhões e milhões de visualizações, de curtidas. Estaria nas páginas dos jornais, estaria no Jornal Nacional, em todas as revistas, todos os jornais, contando os feitos. Talvez tivesse até canções a respeito dele, desse grande general. Tinha atingido o ponto mais alto de que um soldado pudesse atingir. Esse era Naamã. Não temos guerras, portanto, não temos heróis de guerra. Mas nós temos heróis do futebol, né? Os nossos heróis são jogadores de futebol, são atletas, que nos dá muito prazer, muita alegria, mas nós não temos heróis de guerra. Naamã, com certeza, era uma pessoa que as pessoas iam querer tirar foto com ele, fazer selfie. Tem autógrafo hoje? Não tem mais não, tem? As pessoas agora não pedem autógrafo mais, nós pedem selfie. Tira uma selfie aqui. Com certeza teria centenas de publicações de selfie. Interessante que no verso 1 diz que o Senhor dera a vitória a Naamã. Todas as vezes que na Bíblia aparecer Senhor em letra maiúscula, a maiúscula está se referindo a Jeová. O Senhor que criou os céus e a terra, o Criador, o Jeová. Então, você percebe que aqui já fala que o Senhor dera vitória a Naamã. Significa que ele já estava na mira de Deus. Deus já estava abençoando Naamã. Deus estava de olho nele. Ele nem pensava em Deus. Tem muitas pessoas que nem pensam em Deus. Mas acho que antes de você vir para o Senhor, acho que a gente não pensa muito em Deus, não espera muitas coisas, a não ser quando a gente está passando por aperto, por situações difíceis, mas Naamã nem pensava, nem conhecia Deus. Muitas pessoas nem sabem, nem imaginam que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, nas nossas vidas. Eu nunca imaginei que Deus poderia fazer o que Ele fez na minha vida. Eu não pensava que eu poderia falar com Deus e Ele me ouvisse e me respondesse. Nunca imaginei isso. Tem pessoas que não param para orar, não param para falar com Deus, nunca pensam que Deus pode fazer um grande milagre, nem imaginam. Mas Deus está armando situações para pegar você, para mim pegar, como Ele me pegou. Deus já estava arrumando para Naamã. Foi o Senhor que dera a vitória. Ele não sabia nada de Deus. E Deus
organizou para alcançá-lo. As pessoas perguntam assim, as pessoas vêm, o crente fala muito isso, né? Tem uns que vêm por amor e outros vêm pela dor. Já ouviu? Já falou isso? Essa é uma frase que foi dita pelo Agostinho. Não devemos adorar, mas ele, de fato, foi um grande homem de Deus. E ele diz assim, o homem vem para o Senhor por causa de um grande amor ou por causa de uma grande dor. Que é fato, é verdadeiro. E os crentes pegaram e deram uma arrumada nesse que Agostinho falou. Uns vêm por amor e outros vêm pela dor. Essa semana, eu estava lendo uma reportagem daquele cara lá, aquele cômico, americano não, ele é canadense, né? Jim Carrey, aquele que fez Máscara, que fez Todo-Poderoso, o cara estava sofrendo demais, uma depressão, uma angústia. Até disseram que ele tinha morrido. Deram as notícias que ele havia morrido, morreu não. Mas ele ficou muito doente, muito depressivo, muito doente. E ele gritou por socorro por Deus, e ele fala, eu conheci a Deus por causa da minha dor. Estava debaixo de muita dor, e ele foi para o Senhor. Uma coisa é certa, isso é certo. Se Deus está atrás de você, você virá de qualquer jeito. Não tem jeito. É Deus que produz o querer e o efetuar. Graças a Deus que quando Deus mira alguém, não tem jeito. Ele vai trazer você por amor ou pela dor. Naamã era alvo do amor de Deus. Apesar de ele não saber nada do Deus de Israel. Não conhecia nada. Nada. Mas Deus sabia quem era Naamã. Um pastor pregando nos presídios, e em um certo momento, um dos que estavam presos lá, disse para ele assim, eu não acredito em Deus. Aí o pastor disse para ele, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você. E Deus ainda crê que você tem jeito. Ainda tem jeito para você. Na próxima reunião, o preso virou para ele e falou assim, pastor, o senhor falou que Deus acredita em mim. Então, se Deus acredita em mim, eu vou fazer para Deus uma oração. E se Deus existe, Ele vai me responder. E eu então vou crer em Deus. Sabe qual a oração que ele fez? Ele falou assim, Senhor, muda a minha vida. Oh Deus, você tem coragem, faz essa oração. Senhor, muda essa minha vida. É possível, será possível fazer de novo? Que lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Será que tem jeito de fazer de novo? A gente olha para a situação, vê para a vida prisioneira que a gente leva, que a gente vive antes de vir para o Senhor, e às vezes a gente faz essa pergunta, será que tem jeito? Será que é possível? Será que tem jeito de Deus fazer de novo? O dia que me falaram do Senhor, eu falei, meu Deus, será que tem jeito de fazer de novo? Será que tem jeito? Será possível? Sabe o que aconteceu? Ele fez essa oração, sabe o que aconteceu? O Senhor mudou ele, transformou completamente. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que duvidam, tem pessoas que nunca experimentou. Um rapaz de Porto Rico, nasceu numa família de 17 irmãos, muito pobre, muitas necessidades, e os pais estavam envolvidos com bruxaria. E a mãe dele, quando ele estava com 3 anos de idade, em transe, num culto de bruxaria, ofereceu ele a demônios, ofereceu ele para Satanás. Imagina esse menino, uma criança, crescendo assim, no meio de uma família, numa situação dessa. Não era justo. Como que esse menino poderia sobreviver? Mas quem tem a palavra final não é a mãe, não é o pai, não é a sociedade, não é a situação. Quem tem a palavra final é Deus.
O Senhor tem a palavra final sobre a sua vida, sobre a sua história. O Senhor tem a palavra final. Não é homens que têm a palavra final. Mas aos 15 anos, esse garoto muda para Nova York. E 6 meses depois, ele era chefe da gangue mais perigosa que tinha no Brooklyn, em Nova York. A gangue mais violenta que tinha. Lá em Marcos, no capítulo 5, conta a história de um homem que vivia nos sepulcros. Um homem abandonado, possesso, endemoniado. Não tinha saída, a sociedade o expulsara. Não tinha saída para ele humanamente, não tinha como esse homem se sobreviver, porque ele foi expulso de casa, expulso da sociedade. Ele dormia e vivia nos sepulcros. Não tinha chance, nunca chegaria em lugar nenhum na sua vida. Como que essa pessoa chegaria em algum lugar? Mas ele não sabia que o Senhor já estava atravessando o lago para dar para ele uma palavra de vida. O Senhor estava atravessando o lago para encontrar com ele. Ele nem sabia disso, mas o Senhor estava indo em direção a ele. Deus estava no caminho dele para mudar as coisas. Uma noite, o pastor sai para evangelizar ali no Brooklyn, encontra esse moço, esse rapaz, e ele convida ele para ir para o culto. Ele ficou muito indignado e queria agredir o pastor, e falou um monte de coisa para ele, e ameaçou ele. Falou, se você vir aqui de novo, você vai apanhar, e quase bateu nele. No outro dia, esse jovem vai com a gangue dele para o culto. Ele falou, vamos bagunçar esse culto. Eles foram com a intenção de avacalhar, de bagunçar o culto. Mas quando eles chegaram e ele começou a ouvir o pastor falar do amor de Deus, do perdão de Deus, ele sentiu algo no coração dele que mudou a história dele, mudou a vida dele. Naquele dia, contra todas as impossibilidades humanas, aquele homem entregou a vida para Jesus. Foram quebradas na mente dele todas as palavras malignas, malditas contra ele. Ele descobriu que ele não era filho de Satanás, que ele era filho do Deus Altíssimo. Ele se converteu ao Senhor, ele mudou a sua história. Tem lutas que você não pode lutar por si mesmo. Tem lutas que você jamais conseguirá vencê-las. Tem situações que não tem como nós sairmos. Mas eu quero te contar uma coisa, Deus está lutando por você. Deus está lutando as suas lutas. E Ele é maior do que qualquer força negativa na sua vida que intenta para destruir você. Hoje, aquele moço chamado Nick Cruz viaja o mundo pregando a palavra e contando o seu testemunho do que Deus fizera na vida dele. Mas deixa eu te dizer, Nick jamais poderia mudar a sua vida por si próprio, pelas suas forças, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua força. Nasceu num ambiente totalmente perverso. Não tinha saída. Um ambiente injusto, igual aquele homem no sepulcro, um louco, abandonado, preso. Jamais aquele homem poderia ser livre, jamais. Nem você, jamais você seria capaz de encontrar essa felicidade que só o Senhor pode te dar. As pessoas não podiam ajudá-lo, ninguém podia ajudar. Mas a boa notícia é que Deus está lutando por você. Deus está lutando as suas lutas. O Senhor luta as nossas lutas. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 13, diz, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O que você está enfrentando pode ser que seja maior do que as suas forças. Pode ser que seja maior do que a sua capacidade. E você, de fato, não pode vencê-las com as suas próprias forças. Mas não se preocupe. Deus está lutando a nossa luta. Aleluia.
Como é confortante saber isso. Como é bom saber disso. Que eu estou no meio da tempestade, mas o Senhor está no barco. Estou no meio das lutas, mas o Senhor está atravessando o lago para te dizer: ei, chegou sua hora. Ei, chegou sua vez. Ei, é hoje. É hoje. E essa história de Naamã, da conversão, da transformação de Naamã, é uma história muito interessante. Uma história que nos traz grandes ensinamentos, grandes verdades. E eu quero falar de algumas delas. Primeira grande coisa, Naamã tinha um grande sofrimento. Naamã tinha um grande sofrimento. No final do verso 1, diz que ele tinha tudo. Ele tinha todas as coisas, mas ele era leproso. Ele tinha lepra. Um vencedor, um herói de guerra, um grande soldado, um grande guerreiro, mas tinha lepra. Tinha lepra. No mais íntimo da vida dele, ao tirar a armadura, a lepra aparecia. A lepra era vista. Talvez você que está aqui hoje, pode ser que você tenha sucesso em muitas áreas. Pode ser que você seja vitorioso em muitas áreas. Mas de repente, em alguma área da sua vida, tem lepra. Tem lepra. Que só o Senhor pode curar. As pessoas às vezes te elogiam, parente, amigos, elogia você pela sua sabedoria, pelo sucesso, mas tem problema que ninguém vê, que está oculto, que ninguém sabe. Debaixo da armadura está lá a lepra. A lepra está lá. A lepra na Bíblia, a característica da lepra, além de ser uma doença, uma enfermidade, mas a Bíblia sempre associou a lepra com o pecado. Jesus, todas as vezes que ele curou alguém de lepra, não diz que ele curou, diz que ele purificou. Não tem nenhum lugar que fala que Jesus curou, ele purificou. Então a lepra era comparado a pecado. A lepra tipifica, ela significa pecado. Naamã não era judeu, então ele não seguia as normas judaicas, porque um judeu, se tivesse lepra, ele não podia jamais ser um comandante, podia ser nada. Alguém que tivesse lepra não seria nada. Ele teria que viver numa caverna. Ele teria que viver num leprosário. Mais parecido, era igual um latão de lixo. Era um lixo. Eles viviam no lixo. Era assim que era a história dos leprosos naquela época. Ele não podia ser nada. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ele nos isola. O pecado vai fazer separação de você e do vosso Deus. Então o pecado nos separa. Nós ficamos sem Deus, ficamos vazios, fica oco. O homem sem Deus, com o pecado, ele fica oco. É vazio. É sino que retine, não tem transformação, não tem mudança. Uma coisa que a lepra nos torna é insensível. Quem tinha lepra, a doença mais parecida hoje é a hanseníase. Ele fica insensível, queima e não sente nada. Mas como assim? Fura, pode, mas não sente nada, fica insensível. Fica insensível. A lepra torna as pessoas insensíveis, torna as pessoas fria. Às vezes, quando eu paro para ver os noticiários, e eu vejo a guerra, eu vejo crianças sendo violentadas, crianças sendo estupradas, violentadas. Meu Deus do céu. Esses dias, eu estava vendo uma reportagem, onde as pessoas, os jovens saíam para a rua para agredir as pessoas, como fosse uma diversão. Saía para agredir. Eles encontravam, a primeira pessoa que eles encontravam, eles agrediam, batiam, só para se divertir. Depois ficava comunicando, aí, como é que vai ser e tal. Olha, você quer assistir televisão, ok, pode assistir. Mas olha com os olhos de Deus.
Porque se essas coisas não te deixam sensíveis, se você ao ver essas coisas, você não grita, Maranata, Maranata, vem Senhor, então, por favor, nem fale isso. Sabe, a lepra nos torna insensíveis. Não sofremos com a dor dos outros, não estamos nem aí. Eu já falei aqui, já contei a história do Aleijadinho, que era um artista barroco do Brasil, que também teve lepra. E conta a história que a lepra fazia isso. A pessoa vai deteriorando, vai caindo pedaço da orelha, do nariz, do dente, do dedo. Vai perdendo, vai caindo as partes. Quando ele tirava a faixa para trocar, saía um dedo. Aí você fala assim, pastor, dói demais, né? Não dói nada. A pessoa não sente dor nenhuma dor. A lepra, com o tempo, vai deformando a pessoa. A pessoa não vai parecendo mais com gente, com ser humano, pálida, faltando partes do corpo, a podridão. Vai perdendo a imagem do homem, vai perdendo a essência, vai perdendo. O Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vai perdendo o homem no pecado, ele vai perdendo a imagem de Deus. Olha para ele não parece com Deus, não parece com o Senhor, não parece com Cristo. Parece mais um animal louco, desvairado, violento, bruto, estúpido, que mata, que agride, que violenta, sem misericórdia. E quando nós vimos isso, se você não fica sensível a isso, pode ser também que você tenha lepra. Porque não tem cabimento, não sentimos nada, e não dizer, Senhor, venha o teu reino, seja feita no céu, na terra como é feito no céu. Se o Senhor não curar, vai para o inferno, vai arder no lago de fogo, porque não há meios humanos que cure a lepra. Naamã era leproso. Isso também o levava a viver uma vida dupla. Na rua, no exército, no pelotão, ele era uma pessoa. Em casa, ele era outra pessoa. No meio das pessoas, ele tinha uma aparência. Ele tinha uma armadura. Mas em casa, ele era um frustrado. Em casa, ele era um fracassado. Dentro de casa, a lepra aparece. Não tem como esconder. Você pode esconder de todos. Mas dentro de casa, não tem jeito de esconder. Não tem. O pecado vai brotar, mais cedo ou mais tarde o pecado vai ser visto. Não tem como esconder. Ele não tinha condições de abraçar a esposa, de abraçar os filhos. Por quê? Porque ele tinha lepra. Lepra. Ele colocava a armadura, ele era aplaudido por todos. Chegou Naamã, o grande soldado. Mas em casa, ele era derrotado. Tem pessoas que têm aparência, têm fama, é inteligente. Você fala, puxa, né? Mas é gente boa, hein? Nossa, como é gente boa. Como é competente. Como é inteligente. Mas em casa tem lepra. Ah, como ele é esperto. Como ele é bênção. Mas tem lepra. Quantos de nós usamos armaduras? Ou melhor, quantos usam máscara? Tem uma máscara. Uma máscara. Nossa, olha tanto que é bênção. Uma boa aparência, uma máscara de piedade, uma máscara de espiritualidade. Mas é só uma máscara. A máscara. Na intimidade, quando chega em casa, não tem jeito. Não tem. Na intimidade, na solidão, quando tira a máscara, vê as manchas do pecado. Ninguém esconde de Deus. Você esconde de todas as pessoas.
Mas não tem jeito de esconder de Deus. Diante de Deus, não tem máscara que te tampe. Diante de Deus, não tem armadura que te esconde. Não adianta esconder de trás das árvores, porque o Senhor vai te buscar, vai te achar e vai chamar pelo nome. Só se vê as manchas. Naamã era assim. Não podia fazer nada. Não tinha nada que podia resolver o problema de Naamã. Nada. Só Deus poderia resolver o problema de Naamã. Só o Senhor. Que angústia é viver assim. Só Deus. Eu quero te dizer, você que está aqui hoje, você vem no dia certo, na hora certa, porque vai brotar dentro de você rios de água viva. Porque essa é a promessa de Deus. O Senhor vai falar com você, o Senhor já está falando com você. E vai brotar vida de Deus diante de você, dentro de você. Algo vai acontecer hoje. Sabe por quê? Porque, em nome de Jesus, você precisa de perceber a sua impotência. Você precisa perceber diante de Deus a sua incapacidade. Você precisa perceber diante de Deus que você não consegue, que você não dá conta, que você é fraco, que você é incapaz. Você precisa chegar aqui com o desejo de buscar a Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Quantos vieram buscar a Deus? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu te falei, você veio no lugar certo, na hora certa. Esse é o melhor lugar que você devia estar hoje. É o melhor lugar dessa cidade para você estar. Para esse dia você estar. É aqui. Você veio no lugar certo, na hora certa, para receber de Deus. Por isso, presta atenção. Ouça com o seu espírito. Ouça com o seu coração. Segunda coisa. Um grande equívoco. No verso 4 ao verso 7, os equívocos de Naamã. Equívocos de Naamã. O primeiro equívoco que Naamã cometeu foi pensar que Deus se submete à influência de poderosos. O equívoco de pensar que Deus, que os políticos pode resolver os problemas espirituais, que homens podem resolver problemas espirituais. Esse é um grande equívoco, de pensar que alguém, alguma pessoa, algum profissional possa resolver o seu problema. Só Deus. Vai lá, liga para o rei de Israel, fala com o rei, mande um e-mail para ele, manda um WhatsApp falando para ele resolver o seu problema. Naamã estava pensando que uma ligação, que uma influência de um rei poderia influenciar o outro rei. Vai abrir caminho. Vou ser curado. Esse pedido do rei vai tocar o céu. Deus não submete a decreto nenhum de homem, de rei, de poderoso, seja ele qual for e quem for. Para Deus, não existe homem grande demais. Diante de Deus, é só poeira, ou é nada. É trapo de imundície diante de Deus. Se nós não reconhecermos isso diante de Deus, se nós homens não chegarmos em Deus com essa consciência que não somos nada, somos trapos de imundície, que nós precisamos de Deus mais do que qualquer outra coisa, não vai acontecer. Para você, para Deus começar a trabalhar com você, você precisa reconhecer isso, que você é nada sem Deus. Somos sim filhos de Deus, mas fomos transformados em filhos de Deus. Mas antes de sermos transformados, antes de conhecer a Deus, não é nada. É poeira que o vento espalha. Não é nada. O homem não é nada. Só ele é. Ele é o eu sou. Outro equívoco foi pensar que o dinheiro pode comprar a bênção de Deus. Ele levou 350 quilos de prata, 68 quilos de ouro, 10 vestes festival. Festival era que os reis, os poderosos, os ricos usavam. Era um linho colorido, que era uma coisa assim muito cara. Como eu te falei,
o que Naamã levou era em torno de 7 milhões de reais. 7 milhões. Que equívoco. Achar que o dinheiro pode comprar a bênção de Deus. Que tolice pensar isso. E esse é um equívoco que muitos têm. Muitos cometem esse equívoco de pensar assim: agora eu estou trazendo o dízimo, agora eu tenho a bênção. Eu vou trazer a oferta e agora eu tenho a bênção de Deus. Porque eu trouxe a oferta, porque eu ajudei. Essa semana eu fiz caridade. Essa semana eu fiz uma coisa. Que tolice pensar que o dinheiro possa abrir caminho para o céu. Não pode. Dinheiro algum compra a bênção de Deus. O dinheiro do mundo inteiro não compra a bênção de Deus. Que equívoco pensar isso. Que o seu dinheiro pode comprar a bênção. Muitos têm tentado comprar a bênção de Deus. Deus não vai curar você por causa do dinheiro. Dinheiro não compra a bênção. Terceiro equívoco foi pensar que no reino de Deus, as glórias humanas podem colocar você em um lugar especial. No verso 9, Naamã veio com seus cavalos, com seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro. Vai lá, fala para Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes. E aí ele vai ser curado. Naamã fez o quê? Ficou indignado. Como assim? Eu sou Naamã. Eu sou do exército da Síria, vencedor, condecorado com medalhas. Como eu venho aqui na casa de Eliseu e ele nem vem falar comigo? Ficou indignado. Pensava eu que ele vinha, ia levantar a mão, ia ficar de pé diante de mim. Naamã, seja curado. Nem deu bola para ele. Falou: nem quero te ver. Esperava um tratamento especial. Tem gente que é assim, que acha que é importante demais. E pensa que com essa sabedoria, com esse conhecimento, com essa posição, você vai ganhar alguma glória diante de Deus. Lá em Damasco, todo mundo admirava ele. Por onde ele via, onde ele andava, as pessoas diziam: Naamã. Agora chega aqui, o profeta não está nem aí com ele. Oh Deus. Eliseu não se importou, mandou um recado. Que homem de Deus. Meu Deus. Naamã queria um tratamento diferente, diferenciado, diante de Deus. Somos todos iguais diante de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos todos consumidos. Que tolice o homem pensar que diante de Deus ele tem algum direito, por causa da sua posição, porque fazem algumas coisas. Que grande equívoco. 4, grande coisa, foi um grande testemunho. No verso 2 e o verso 3, a Bíblia diz que Naamã era um herói de guerra. Bom, ele era herói de guerra. Por que herói de guerra? Contra quem ele tinha guerreado? Herói de guerra? Contra quem Naamã lutara? Contra Israel. Contra Israel. Ele se tornou herói de guerra lutando contra Israel. Quando eles invadiram Israel, diz a palavra, diz o texto, que levaram cativo uma menina, uma garota. Talvez 12, 13, 14 anos, um adolescente. Levou. Talvez eles mataram o seu pai. Na guerra, muitos morreram. Talvez ela era órfã, por causa da guerra. E aí disseram para Naamã: leva ela, leva essa menina aí. E a menina foi trabalhar na casa de Naamã. Os caminhos de Deus são extraordinários, né?
Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus coloca providências na nossa vida. Eu ouvi um testemunho uma vez de um marido de uma atriz de televisão chamado Vera Jimenez. Essa mulher tinha muitas doenças emocionais, doente, oprimida. Chegou em fazer macumba, em terreiro de macumba, despacho, e nada mudava na vida dela. Ela não mudava, ela sofria demais, tinha muito dinheiro, muita fama, mas doente, emocionalmente doente, oprimida. E aí a doméstica na casa dela falou para ela assim: olha, Vera, se você for lá na reunião da nossa igreja, lá onde tem uma irmã, nós fazemos uma reuniãozinha ali, talvez uma célula, né? Se você fosse lá nessa reunião, você seria curada. E aí, depois de ter feito tudo, ter buscado todas as saídas, ela resolveu ir lá nessa oração dessas irmãzinhas, assim, que elas, como é que chama? Canela de fogo, né? E as irmãs do coque. E elas oraram com ela. Era muito simples, mas eram cheias do Espírito Santo. E elas oraram. Uma empregada, uma doméstica falou para ela: olha só, a pessoa no lugar certo, na hora certa, falou para ela: vai lá. E ela foi. E ela foi curada. Que coisa impressionante. Um herói nacional, um herói de guerra, um homem de guerra, uma menina pregou para ele. Uma garota. Se fosse você, o que você faria? Matou os pais, perseguiu, invadiu a terra, tirou de casa, roubou o lar. Eu acho que eu falava assim: bem feito. Está com lepra? Tomara que morra. Acabou com a minha família, matou meus pais. Mas essa menina, longe de casa, tirado da sua casa, do seu lar, dos seus pais, continuou firme no Senhor. Um testemunho poderoso diante de Deus. Em vez de praguejar, em vez de maldizer e desejar mal, ela disse: ah, se o meu Senhor fosse lá em Samaria e encontrasse com um profeta lá, a história dele mudaria. Tem uma história de um irmão que é motorista, lá da Videira, de Goiânia, e ele era motorista do antigo governador Marconi Perillo. E aí ele saía dirigindo para o Marconi e colocava as músicas evangélicas, e um dia, andando, o motorista dirigindo para ele, e ele ouvindo aquelas músicas, e aí o governador perguntou para ele: o que é isso que você está ouvindo? Aí ele começou a falar com ele, com o governador. E o governador falou: nossa, eu estou num dia bom hoje, não. Eu acho que eu não estou bem, não estou bacana hoje, não. Estou muito ruim, muitas coisas para resolver, muitos problemas para resolver. Aí ele falou assim: se o senhor falasse com o pastor lá da minha igreja. Sabe o que ele fez? Ligou para o pastor Aloísio. E ele falou: posso ir no culto aí? Só se for agora, só se for hoje. E ele foi no culto. Eles não falaram de política, não falaram de nada. Aí as pessoas perguntou: nossa, o pastor Luiz está influente, hein? Olha a amizade dele. Não, foi o motorista que falou para ele: vai lá que a sua vida vai ser. Eu falo assim que um dia, quando eu chegar diante de Deus, eu tenho certeza disso. Eu sei, o meu coração fala isso. Eu não tenho dúvida, eu não me espero grandes coisas. Eu tenho muita coisa que hoje eu vejo acontecendo, que foi o irmãozinho lá que falou. O irmão lá na célula falou: vamos orar aqui pelo pastor, vamos orar pelo irmão. Então, a hora que for receber galardão, vai falar assim: Sérgio, vai dividir com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu falo: aleluia, eu já sabia. Porque tem muitos irmãos que são tão preciosos. São irmãos assim que têm acesso a pessoas que nós não temos. Não é, Sérgio? Tem pessoas que ele nem imagina. Aí está lá pregando o evangelho, está falando de Deus. Olha, eu encontro cada pessoa, encontro as pessoas nos lugares, e eu ando cometendo tanta gáfia.
E eu tenho que parar com essas gafes minhas. E eu chego nas pessoas, aí eu falo com elas. Esses dias encontrei com alguns, eu não aprendo. Aí eu falo assim, nossa, que benção você é, hein? Você é crente? Sou lá da videira. Eu sabia, porque você estava assim com um espírito diferente. Outro dia uma irmã pelou comigo. Eu até quero pedir desculpa se você estiver aqui no culto. Um dia a irmã pelou comigo. Eu falei assim, aí, você também é crente, né? Ela fechou a cara, olhou para mim. Falei, eu sei, lá da videira também, né? Mas são irmãos assim que estão lá na ponta, lá no trabalho, lá na escola, sendo doméstica, sendo empresário, sendo vendedor, e falando assim, se você for lá na videira, se você for na célula, olha quantos irmãos são convidados aqui para ir para a célula. Se você for numa célula lá da videira, você vai ver, vai acontecer algo poderoso na sua vida. E as pessoas vão, e são transformadas. Quando Deus resolve alcançar alguém, Ele faz. Deus está mirando em pessoas aqui hoje. Ele está de olho em você. Você está achando que você veio aqui hoje por acaso? Não, foi não. Deus armou para você, aleluia. Tem pessoas que é sincera comigo, tem pessoas que falam a verdade. Elas vêm para o culto. Acho que a Vera estava me falando ali hoje. Quando ela chegou aqui, primeira vez que ela veio no culto aqui, falou, que lugar de gente doida é esse? Aquele barulhão. Mas ela sentiu algo. As pessoas vêm e vê esse povo cantando, pulando, dançando. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Nossa, mas aqui nessa igreja o povo canta assim, dança. Dança, quem não cai na dança. Mas ela percebeu que tinha presença de Deus. Não, estou sentindo alguma coisa, tem algo queimando dentro do meu coração. Muitas pessoas falam assim, quando eu cheguei aqui, parecia assim um lugar de gente louca. Não é muito normal mesmo não, viu? Começando pelo pastor. Não, eu não. Eu vou te contar. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui. Você acha que veio por quê? Foi o Espírito de Deus que trouxe você. Deus marcou o encontro com você hoje. Para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Como Naamã. Na intimidade, Naamã tinha lepra. Mas veja o que Deus fez com ele. Primeiro o testemunho de uma garotinha, falou para ele. Nossa, que benção é isso, essas pessoas que vêm na vida da gente para falar coisas assim preciosas. A garotinha falou para ele, se você fosse lá na terra de Israel, encontrasse com um profeta. Ele encontra com o profeta, ele vai. Ele não teve dificuldade para ir no profeta, foi lá no profeta, o profeta nem falou com ele, mandou ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes, ele foi embora indignado. Que mané esse negócio de encontro com Deus, esse povo fica me chamando para ir para a célula, não vou não. Ele falou, eu não vou, esse negócio de tomar banho no rio, tem os rios em Damasco que são muito mais puros, muito melhores do que os rios de Israel. Não vou tomar banho no Jordão, não. Não vou no encontro com Deus. Não vou na célula. Você é teimoso, hein? Graças a Deus que ainda tem outras pessoas para falar. E os servos dele, os soldados, ele estava indo embora. Falou para ele assim, sabe o que eles disseram para ele? O que eu vou dizer para você hoje? Ele disse assim para ele, o que você tem a perder? O que você tem a perder? O que você tem a perder em vir no culto? O que você tem a perder em ir no encontro? O que você tem a perder em ir na célula? O que pode perder? O que você tem a perder?
Aí o servo falou para ele assim: se tivesse que pagar, você não pagaria? Pagaria ou não pagaria? Se for uma bênção assim, libertação, casamento abençoado, cura, garanto que você pagaria. Pagaria tudo que fosse preciso. Pagaria o que você tivesse. Se fosse para mudar a sua história de vida, se fosse para Deus abençoar a sua casa, para você ter paz, quanto você paga? Quanto você paga para ter paz? Quanto você pagaria para ter um casamento feliz, abençoado, os filhos abençoados? Naamã queria pagar. Ele falou: vou pagar. Mas o profeta disse: vai tomar banho no rio. Vai tomar banho lá no Jordão. Quinta grande coisa, Naamã experimentou um grande milagre. Qual foi o milagre que ele experimentou? Eliseu mandou ele tomar banho no Jordão. Ele não mandou um coral, uma comitiva, não fez aquele alvoroço, não fez nada de especial. Disse para ele: vai lá, toma banho no Jordão. Não disse nada de especial para ele. O que Naamã queria? Por que Naamã ficou indignado? Porque ele queria polpa, ele queria um atendimento VIP, ele queria um profeta que saísse, falasse coisas para ele assim, que tratasse ele diferente. Mas de repente foi uma coisa muito simples. Vai na célula, filho. Ah, mas que tem de complicado? Vai na célula. Participa da célula. Vem fazer o cursão. Vou te falar uma coisa, você que não fez o cursão, você não sabe o que você está perdendo. O que você tem a perder? Eu vou te falar uma coisa, o cursão foi uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu na minha vida cristã. Quando eu fui ver o cursão, quando eu fui estudar o cursão, quando eu li as apostilas, quando eu fiz, meu Deus, eu falei: não pode um negócio desse, é sobrenatural. Eu já falei isso, eu preguei, eu era de outra igreja, eu falei um ano falando de um assunto e não terminei de falar. Toda sexta-feira eu pregava na igreja que eu frequentava, eu falei de um assunto durante um ano. O dia que eu peguei a apostila que eu li, a pastora Luísa falou isso numa matéria, 3 horas. Eu falei: não, também não aceito isso não. Como que pode isso? E ele desembrulhou de uma maneira assim tão limpa, tão simples. Se você não faz o cursão, está perdendo. Vai tomar banho no rio, vai fazer o cursão. Vem fazer o cursão, você não quer uma vida mudada? A palavra que os oficiais de Naamã disseram: o que você tem a perder? O que você tem a perder? Tem um pastor que conta que no gabinete dele, ele tinha uma caixinha preta, que ele deixava assim em cima da mesa, e as pessoas que entravam na sala dele ficavam curiosas para saber o que era aquilo. E aí todos que entravam perguntavam. Eu acho que eu não devia ter falado isso, devia fazer, né, para pegar você também. E aí as pessoas entravam e perguntavam assim: o que é essa caixinha? Aí ele falava assim: essa aqui é a caixinha dos milagres. Aí a pessoa: é mesmo? Você quer ver? Aí ele falava: eu quero, só que tem que ser de joelho. Você vai ajoelhar e aí você abre a caixinha. Quando ele abria a caixinha, tinha um espelho. E ele via ele, e dentro da caixinha tinha vinho e pão. Qualquer um sabe o que significa isso. Vinho e pão. E aí ele falava: deixa eu te falar uma coisa. Só Deus pode mudar a sua vida. Essa é uma das coisas que eu mais falo das pessoas que vão na minha sala. Só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode mudar a sua vida. Naamã, para receber, ele teve que descer do pedestal do orgulho. Quantas pessoas não recebem porque são orgulhosas? Quantas pessoas não recebem porque não desce do orgulho, não se humilha? Não se humilha, não fala: eu preciso, por favor, eu preciso, Deus. Antes do Senhor curar a lepra dele, queria curar o orgulho.
É assim que Deus faz. Primeiro Ele trata com o nosso orgulho. Por fora, tinha uma capa, tinha uma armadura. Para Naamã ser curado, ele tinha que se despir da sua armadura, das suas condecorações. Não tinha outro jeito para ser curado. Tinha que tirar a armadura para mergulhar no Jordão 7 vezes. Deus não vai curar você enquanto você não admitir que tem lepra. Enquanto você não admitir que tem lepra, Deus não vai curar você. Enquanto você achar que você é maravilhoso demais, que você é bom demais, que você é muito especial, que tem isso, tem aquilo, você não vai receber nada de Deus. Nada. Para receber de Deus, tem que descer do pedestal. Porque eu vou te falar uma coisa, Deus não aceita concorrente, só tem um que está no trono. Só Ele é Deus. Só o Senhor fica no trono. Diante do trono tem que se submeter, tem que se humilhar, tem que se curvar diante do Rei dos Reis. É assim que funciona. Mas você quer ser igual? Quer disputar o trono? Tem que se humilhar. Para receber, tem que ir até o fim, obedecer ao Senhor. E tem que ter um coração. Quem crê e for batizado, será salvo. Não tem que ser religioso. Não é para aqueles que, eu fui no culto, eu fui na célula. Não, é para aqueles que têm uma experiência completa. Eu vi, eu recebi, eu criei, falei e fui batizado. Quem crer e for batizado, será salvo. Diga glória a Deus. E o resultado? Qual foi o resultado? Foi uma grande salvação. Naamã foi completamente purificado. O que purificou Naamã? Foi as águas do Jordão, que era maravilhosas? Não, ninguém nunca mais foi curado no Jordão. Só Naamã. A obediência dele foi que trouxe o milagre. E ele diz: nunca mais vou sacrificar a outros deuses. Eu nunca mais terei um outro Deus diante de ti. Olha o que Naamã falou. Olha a importância disso. Sabe, mas nós viemos para Deus, mas carregamos juntos os amuletos. Carregamos junto outros deuses na sacola. Ele diz: nunca mais terei outro Deus senão o Senhor. O Senhor não aceita concorrência. É só Ele que estará no trono ou nada feito. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. E ele diz: só existe um Deus em toda a terra. O Senhor, Deus de Israel. Teve uma grande conversão, uma grande mudança de vida. Hoje também, nós teremos mudança e transformações aqui, em nome de Jesus. A maior lepra de Naamã era o orgulho. E a maior cura que Deus pode fazer na vida de um homem é tirar o orgulho. Sabe, a gente não quer se humilhar. A gente não quer pedir, a gente não quer dizer que é fraco, a gente não quer dizer que é doente, que eu preciso. O que você quer? O que você precisa? Será que você reconhece que tem lepra? A maior lepra de Naamã era o orgulho. Qual é a sua? Qual que é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Qual que é a área que você precisa que Deus faça um milagre? Naamã chegou leproso, mas foi embora curado. Naamã chegou perdido, mas voltou salvo. Naamã chegou idólatra, mas voltou adorando o único Deus verdadeiro. Naamã chegou doente, mas foi embora curado. Naamã chegou oprimido, mas foi embora transformado. Ele chegou triste, mas foi embora cheio de alegria. Ele chegou derrotado,
mas foi embora cheio de vitória. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei como que você está. Mas nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Tem uma oração que eu faço sempre quando eu venho ao culto, que eu estou cultuando a Deus. Sempre que eu... Acho que as minhas orações começam sempre assim. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. Como eu preciso de Deus. Como? Você reconhece isso? Você reconhece que você precisa de Deus? Reconhece. Naamã, a menina falou: você não quer ser curado? Vai lá. Ele foi. Ele foi para o culto. Ele foi para o culto. Mas porque o pastor não cumprimentou ele, emburrou. Porque o pastor falou qualquer coisa, emburrou. Não fui tratado assim com... Apelou. Nunca mais veio no culto. Um dia eu estava pregando. Posso falar? Um dia eu estava pregando e aí, você vê que as crianças, dia de ceia, né? E as crianças, nossa, está uma benção, hein? Não, mas o culto nosso está um silêncio. Olha, não tem mais... Quando eu pintei a igreja de preto, eu pesquisei. Não foi um negócio aleatório. Eu pesquisei. Foi uma das primeiras igrejas a pintar. Deu até confusão esse negócio de pintar de preto. Porque eu fui ler. Porque aqui na igreja o povo andava demais. As pessoas movimentavam demais. Mexiam, movimentavam. Hoje ninguém movimenta, por favor, senta aí. Aí as pessoas iam conversando, andando. E eu fui pesquisar na internet. Fui perguntando. E aí falou assim: põe as luzes mais nubladas e um ambiente mais escuro, assim, porque a igreja era clarinha, era tudo branquinha, né? E aí, eu fiz isso, não acredito que mudou? Mas eu acho que não foi por causa disso, não. Foi não, foi? Eu acho que você cresceu, amadureceu. Até as nossas crianças estão quietinhas. Culto de ceia, as crianças, cheio de crianças. Aí os pais trazem uns brinquedinhos, elas ficam aqui. Tudo uma bênção. Mas um dia eu estou aqui pregando, uma criança começou a andar aqui e olhar para mim. E eu falei: pelo amor de Deus, quem é o pai dessa criança que está concorrendo comigo aqui? Porque quem olha para mim, com a criança mandando aqui na frente, quem vai olhar para mim, quem vai prestar atenção na palavra? Eles foram embora, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, porque achou ruim. Eu falei: ah, Deus, tem coisas que o profeta fala, que o pastor fala e que ofende às vezes. Mas você me perdoa. Põe na conta do amor. Põe na conta do perdão aí. Ele foi na casa do profeta. O profeta não atendeu ele emburrou. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Graças a Deus tinha outra pessoa que falava para ele: volta lá. Vai de novo lá no culto. Vai na célula. Ah, o que tem? Você tem o que a perder? Eles disseram: o que você tem a perder? O que você tem a perder? Faça que nem aquele presidiário lá. Vou fazer uma oração. Sabe, a oração mais poderosa que tem, a oração mais poderosa que alguém possa fazer é falar: Deus, muda a minha vida. Tem uma história que eu já contei aqui. Fizeram uma entrevista com as crianças que eles prostituíam lá no Nordeste, não sei mais em que cidade. Tem muitos anos eu vi essa história, cheguei a contar. Eu vi o pastor falando dessa história. E o jornalista foi lá, e crianças de 12 anos, de 9 anos, sendo prostitutas, se prostituindo. À noite elas iam para o prostíbulo, iam sendo vendidas pelos aqueles malignos lá. Durante o dia, de manhã, elas moravam no fundo e ficavam brincando com as bonecas, todas esfarrapadas, todas destruídas, que parecia muito com elas, o repórter disse. Aquelas crianças lindas, mas destruídas, detonadas. E aí o repórter começou a falar com elas e conversar com elas. E uma delas virou e falou assim para o repórter: tem jeito
de fazer de novo? Tem jeito de nascer de novo? Ele não era cristão. Ele não sabia dar essa resposta para essas crianças. Mas eu e você sabemos dar assim. Tem jeito. É possível nascer de novo. É possível nascer de novo. Essa coisa que Deus fez, linda, preciosa, se desviou, entrou por caminhos errados, pecados, vida de morte. Mas Deus deu um jeito. Ele mandou Jesus, o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que nele crê, não perecem. Então, você pode falar isso para Deus hoje. Senhor, tem gente que fazer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Porque eu sou uma confusão só. Sou uma encrenca, você é uma encrenca. Não é só homem não, é homem e mulher. Você é um problema. Se Deus não entrar na sua vida, eu preciso de Deus, eu preciso do milagre de Deus. Eu preciso do milagre de Deus. Você veio aqui hoje porque Deus marcou com você, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer de novo, mas você tem que falar para Deus. Você tem que dizer, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Se você não falar para Deus, olha a minha lepra. Veja a minha lepra, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso. Se você falar isso, tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um cântico? Quero cantar um cântico com você e quero chamar você a fazer isso de todo o seu coração. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Graças a Deus. Sabe o que significa isso? Que você ainda não recebeu a glória toda. Não foi transformado totalmente ainda. Ainda tem jeito para esse meu marido? Tem. Vai transformar. Tem jeito para a esposa? Tem jeito. Vai mudar. Não mudou tudo ainda, mas está no processo, está em reforma. Estamos em construção. Estamos em reforma. E eu vou te falar um negócio. O pedreiro é o Senhor Jesus. Ele é o pedreiro, Ele é o carpinteiro. E é aquele negócio que o pau que nasce torto, morre torto. É mentira. Não é verdade. Porque existe um Senhor. O Senhor Jesus, o carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro dos céus e da terra. Ele endireita qualquer um que é torto. Mas você precisa falar para Ele, Senhor, eu sou torto. Eu quero cantar com você mais um cântico. Eu queria que você falasse isso para Deus. Mostrasse para Ele a sua lepra. Canta comigo, vamos cantar juntos.